Bora lá, primeiramente bem-vindo, eu sou o Leôncio. Pra você que tá chegando aqui, já me conhece, tem um canal de 100 mil inscritos no YouTube, 111 mil inscritos, que é o Sr. Leôncio, meu canal de Fortnite. Sim, sou criador de conteúdo de Fortnite, mas a gente também entende de quadrinhos, a gente também entende de série, e é pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu criei esse canal, a UGS, certo? Tem outros canais meus por aí também, eu acho que esse aqui é o meu quarto canal e eu pretendo manter todos com uma qualidade boa pra você que tá assistindo. Então a gente já vai ter hoje aqui um episódio de review de WandaVision, episódio 6. Então já pode vir comigo se inscrevendo nesse canal aqui, que você vai ver várias coisas sobre o universo geek e nerd, e vai ser bem da hora mesmo. Então já pode vir se inscrevendo e apertando o like, que é pra esse vídeo recomendar com mais pessoas, e mais pessoas assistirem essa review e poder ver de um outro ponto de vista. Então já vamos direto pra review sem enrolar. O episódio já começa com uma abertura bem Disney. Sim, todo episódio de WandaVision tem uma música de abertura e é sempre diferente, é sempre temática com a da época. Só que essa abertura específica me lembrou dois seriados da própria Disney. Boa Sorte, Charlie, que tem essa pegada da protagonista ficar se filmando com a câmera, e ao mesmo tempo me lembrou de Zack e Cody, gêmeos a bordo, que por sinal é uma série da Disney e também são dois gêmeos que fazem o papel principal, são os personagens principais. Então com certeza essa abertura teve uma pegada de Zack e Cody, gêmeos a bordo. A música tem a letra que fala sobre o seguinte: é melhor abraçar a anarquia, que essa fase vai passar, então é melhor aproveitar. O que pode estar significando aí que essa realidade da Wanda de alguma forma seja temporária, ou que ela vai mudar novamente no próximo episódio. Então esse aqui é bom aproveitar esse episódio, porque no próximo já vai ser diferente. A música também fala sobre sobrevivência e sobre alguma pessoa que vai chegar, uma visita inesperada que vai chegar. A gente vai falar sobre essa pessoa que vai chegar mais pra frente. Logo após a abertura, o Billy, um dos gêmeos, começa o episódio falando diretamente com a câmera e quebrando a quarta parede que existe entre o espectador e o cara que tá interpretando o personagem, talvez mostrando que ele tá além da realidade que a Wanda criou, e que ele e o irmão dele não estão sendo controlados pela Wanda, longe disso, por sinal. E a gente pode ver isso em vários momentos da série, em vários episódios desde que eles apareceram, de que ela não tá controlando absolutamente nada dos dois. E logo após isso podemos ver o Pietro usando seus poderes de velocidade, o que é muito esquisito, pois ele é o Pietro dos X-Men, e o poder que aparece ele usando, os efeitos de poder que ele usa, são exatamente iguais ao do Pietro do Vingadores Era de Ultron. Logo após isso podemos ver a Wanda no seu traje clássico dos quadrinhos, que a propósito, o elenco de todo mundo que tá dentro daquela realidade ali, o elenco principal, todo mundo usa suas roupas clássicas dos quadrinhos, incluindo os próprios filhos da Wanda, que usam a fantasia do Celery e do Icano, o Pietro que usa a fantasia do Mercúrio, a Wanda que usa da Feiticeira Escarlate, e do Visão que usa a dele dos quadrinhos e dá uma desculpa que é lutador mexicano. Logo após isso podemos ver o Pietro falar da sua infância com a Wanda, aonde teve uma fantasia que a mãe deles fez que tava horrível na época que eles estavam doentes. E aí a Wanda indaga ele falando que não se lembra disso ter acontecido. E aí ele meio que manipula ela, dizendo que talvez ela tenha apagado aquilo da memória dela, tenha apagado esse trauma da memória dela. E isso é bem interessante, pois o Pietro aparenta fazer isso em vários momentos nesse episódio. Aparenta estar de alguma forma influenciando ou manipulando a própria Wanda, dizendo que ela suprimiu essas memórias ruins da cabeça dela. Bem suspeito, e talvez ele esteja tentando colocar falsas memórias na cabeça da Wanda, obviamente pra provar a ela que ele sim é o irmão dela, quando na verdade ele não é o irmão dela, e na verdade ele pode ser até o próprio vilão da série. Visão logo em seguinte joga uma mentira pra cima da Wanda, dizendo que ele ia patrulhar na vigilância do local ali no dia ali, e por isso ele não poderia estar com a família dele. E aí ele e a Wanda começam a discutir um com o outro sobre ir ou não pro Halloween com as crianças, e aí durante isso o Billy quebra a quarta parede novamente, falando direto com a câmera, e aí o Mercúrio percebe isso, porque o Mercúrio olha pra ele, e logo após isso vai até onde os dois estão discutindo e se intromete no meio da discussão dos dois. E o Pietro fala coisas muito interessantes quando ele se intromete nessa discussão. Ele pega e fala: o grandão aqui tá em conflito, basicamente querendo dizer que o Visão está em conflito, está confuso com tudo que está acontecendo. E é exatamente o que está acontecendo na série. E também ele menciona o fato de que se as crianças estão precisando de uma figura paterna, ele pode ser essa figura paterna. E olha isso, mano. Talvez isso aí esteja querendo realmente indicar que ele é sim o Mephisto, e que pra quem não sabe, quem não acompanha os quadrinhos, o Mephisto, entre aspas, seria o pai dessas crianças, filho da Wanda. E o Mephisto é o imperador do inferno, basicamente. Então, basicamente, ele tá querendo dizer que ele pode ser essa figura paterna, e cada vez mais durante o episódio a gente vai
suspeitando de que ele é o Mephisto e não tem como, ou a série tá querendo fazer a gente acreditar nisso pra depois desmitificar isso mais pra frente. Não sei, vou esperar pra ver. Não acho que isso seja coincidência. Nessa mesma discussão, se você viu em inglês, o próprio Pietro se refere a ele como tio Peter, diferente da versão em português que ele fala tio Pietro, em inglês ele fala tio Peter. E pra quem não sabe, isso é uma referência aos filmes dele no X-Men, já que lá ele era chamado de Peter, por causa de direitos autorais, eles trocaram o nome do personagem. O Visão sai da casa dizendo que farejou um crime, que está farejando um crime, mas com certeza ele não tá falando do bairro, nem da cidade, coisa do tipo. Ele tá falando sobre manter as pessoas sob controle, pode ter certeza disso. Do lado de fora da barreira, nós vemos um confronto da Mônica, o agente Who, e a Darcy contra o diretor Henrys, ou coisa do tipo, acho que é assim que se fala o nome dele. Um conflito bem grande é criado ali dentro, e aparentemente o diretor tava aproveitando dessa situação pra fazer uma coisa que ele já tava meio que afim de fazer, de tirar toda essa equipe dali de dentro ali, pra ele poder trabalhar no que ele tá trabalhando secretamente. A gente vai falar mais disso mais pra frente, mas ele basicamente tira todas as pessoas da equipe ali, bota todas as pessoas pra fora da base, e logo quando eles chegam lá fora, a equipe da Mônica, da Darcy e do Who, eles desabilitam todos os guardas que tiraram eles lá de dentro e se infiltram de volta dentro da base da espada. Claro, pra investigar ali e descobrir o que tá acontecendo de verdade por debaixo dos panos. Dentro da realidade, a gente pode ver a Wanda e o Pietro levando as crianças pra pegar doces no Halloween, quando o Pietro me solta a seguinte frase: libere o inferno, meus demônios! Mano, isso não é coincidência, mano. Mais uma vez a série querendo apontar algo pra gente, ou querendo induzir a gente a acreditar nisso pelo menos. Mas que é suspeito é. Em seguida, a Wanda começa a fazer questionamentos sobre sua infância com Pietro e começando a fazer algumas perguntas sobre a infância a ele, pra ver se ele responde. Tipo, ah, você se lembra daquele cara que pegava no seu pé no orfanato? Só que ele percebe que ela tá testando ele e ele já meio que desconversa depois disso. Ele consegue fugir dessa questão de uma forma bem evasiva, como alguém que não sabe do que ela tá falando. E novamente ele meio que insinua que a Wanda está suprimindo alguns traumas pelo fato dele estar diferente fisicamente. Só que se você reparar, ele não tá diferente só fisicamente, até a personalidade dele tá igual a do Pietro dos X-Men e não igual o Pietro da Era de Ultron. Então não só mudou a aparência do personagem, como também a personalidade. A Wanda, enquanto o Herb, ali bem na esquina ali, que também faz parte da segurança ali da cidade, e ela pega e fala que o Visão pode ajudar ele em uma determinada situação lá que o Mercúrio tava causando lá. E aí ele pega e diz, mas o Visão não tá de serviço hoje. Então basicamente ali ela descobre que o Visão não tava ali, não, cara, que o Visão mentiu pra ela. E a gente pode ver esse desenvolvimento do casal durante a série, porque no primeiro episódio eles estavam todos apaixonados, super juntos, e agora já chegou no estágio onde o Visão tá mentindo pra Wanda. Assim como a Wanda também já tava mentindo pro Visão. Logo após isso, a câmera vai pro Visão e ele parece estar cada vez mais distante do centro de Westview. E ele percebe que quanto mais longe do centro de Westview, parece que as pessoas que estão ali mais pra borda, elas não têm tanto controle, elas não têm um controle tão complexo quanto as outras que estão mais pro centro. As pessoas que estão no centro, elas têm uma rotina, elas têm trabalho, elas saem, elas têm dentista, elas levam as crianças na escola, o cachorro pra passear, e as pessoas que estão mais na borda não conseguem colocar uma coisa em uma cordinha. Aparece uma cena de uma mulher super bugada, parecendo que tá em Cyberpunk, tentando pregar um negócio na corda e não consegue. E o Visão percebe aquilo. Inclusive o marido dela lá no fundo também não consegue colocar um balde no chão, cara. Então atitudes simples não conseguem ser executadas. E é muito interessante porque no passado, no episódio passado, o Visão questiona a Wanda de por que não ter crianças em Westview. E logo nesse episódio as crianças simplesmente aparecem. Coisa não, Wanda? Agora vamos no comercial desse episódio. Todos os episódios de WandaVision tem um comercial que é referente a algum filme ou a algo que já aconteceu nos outros filmes da Marvel. Eu posso até estar fazendo um vídeo só sobre os comerciais depois. O que acontece é que esse comercial, ele não foi tão claro do que ele estava querendo dizer. A gente não sabe se ele realmente quer dizer algo, porque todos os outros comerciais citam coisas que já aconteceram e talvez esse comercial cite uma coisa que ainda vai acontecer e a gente ainda nem sabe. Ou simplesmente esse comercial, pra quem não viu, é um comercial onde uma criança tá basicamente passando fome, uma animação de criança, e essa criança morre passando fome. Isso é bem esquisito.
elétrico e pesado. Só que o que talvez esse comercial esteja querendo dizer é que, por exemplo, quando Sokovia sofreu aquele ataque, como o próprio Barão Zemo diz em Guerra Civil, Sokovia já era um país falido antes dos Vingadores quebrar ele. Além de ser um país falido, foi um país que passou por alguns problemas, incluindo aquele ataque onde o míssil caiu na casa da Wanda, matou os pais dela, ela e o irmão ficaram presos debaixo dos escombros. Então, como ela mesma fala naquele filme, eles ficaram presos nos escombros durante vários dias, então talvez eles tivessem sentido fome, e aquela criança ali representa eles, talvez seja isso. O episódio volta para uma conversa do Pietro com a Wanda, onde a Wanda fala que ele tá sendo uma péssima influência para as crianças, e ele fala que ele está cumprindo apenas o papel dele. E ainda cita, é isso que você queria, certo? Isso pode significar talvez um acordo que ela tenha feito com Mephisto. O acordo pode significar o seguinte: o Mephisto chegou e disse pra ela: olha, eu vou te dar tudo que você sempre quis, exatamente como nos seriados americanos, uma família, uma casa, humor, felicidade. Ele prometeu tudo isso a ela. E tipo, veio exatamente como ele prometeu, incluindo os personagens, os estereótipos, o Pietro, que é o tiozão chato que simplesmente chega e faz essas coisas, em tudo, até mesmo aquela outra personagem que é a mulher chata, a loira, que eu acabei esquecendo o nome agora. Então, quando ela assinou esse pacote da sitcom, veio o pacote completo, até os personagens. E no meio dessa conversa a gente tem uma quebra de expectativa com o Tommy usando seus poderes. Ele finalmente consegue os poderes do Celery, personagem dele nos quadrinhos, que é bem parecido com o poder do tio dele, o Pietro, que é super velocidade. E a Wanda simplesmente fala: a única regra é você não passar da Rua Ellis, nem você e nem seu irmão. E eles falam que eles sabem disso já. A gente vai voltar na Rua Ellis mais pra frente. De volta à espada, de volta à organização da espada, o trio dos mocinhos principais ali, a Mônica, a Darcy e o Ru, eles conseguem hackear os sistemas da espada e descobrem que o diretor tava escondendo que ele já conseguia ver tudo que tava acontecendo lá dentro, mais ou menos, e não mencionou pra ninguém. E o pior de tudo, ele tá conseguindo rastrear o Visão dentro da barreira. Como ele consegue rastrear o Visão? E por que ele tá rastreando o Visão? Essa pergunta é até feita pela própria Mônica. Por que ele tá rastreando o Visão? Isso é uma excelente pergunta. Com certeza, antes disso tudo acontecer, a espada estava fazendo engenharia reversa, que é basicamente desmontar o Visão, para poder desenvolver armas com o corpo do Visão. Só que o corpo do Visão foi roubado de volta pela Wanda antes que eles pudessem concluir os trabalhos de fazer armas com o corpo do Visão. Então por isso eles querem esse corpo de volta, para concluir o seu trabalho e conseguir fazer mais armas com o corpo do Visão. E aí a gente finalmente vê o Visão chegando mais próximo da barreira, e ele vê que essas pessoas que estão mais próximas da barreira, elas já não estão mais bugadas, elas estão simplesmente estáticas. Ele chega a conversar com uma mulher, mas a mulher nem pisca. As pessoas estão simplesmente paralisadas. Ele resolve optar por outra abordagem, para de andar e começa a voar e escuta o pensamento de todos na cidade, graças à joia da mente, claro. E ele simplesmente encontra a Agnes parado perto da barreira com o carro, como se ela tivesse quase conseguido escapar, mas ela chegou naquele limite ali e ficou paralisada também. Ele tira ela de controle mental, e aí vem aquela fatídica cena onde ela fala assim: você é o Visão, você é um dos Vingadores. E aí ele responde: eu sou o Visão, eu quero ajudar, mas o que é um Vingador? Ele não sabe o passado dele. Só que todo mundo que é livre do pensamento ali de dentro, quando alguém sai da realidade, coisa do tipo, sabe quem ele é e lembra do passado. Porque o Visão é a única pessoa que não se lembra do passado. Aí vamos à cena onde ela simplesmente fala assim: eu tô morta? E ele fala: não, por que você acha isso? Porque você está, ela responde. E logo após isso ela entra em surto, ele pede pra ela se acalmar e ela não se acalma, e aí ele bota ela no comando da Wanda novamente. Visão simplesmente sai dali e a gente vê que a rua que ele tá é a Rua Ellis, a rua onde a Wanda pediu pros filhos não irem, pois essa rua é basicamente a última rua da cidade de Westview. Depois daquilo ali tem a barreira, depois da barreira tem o mundo, e é dali que o Visão tenta sair da barreira e ver o que tem do lado de fora. Após isso, voltamos ao trio de mocinhos, aonde a gente vê a Mônica falando que vai entrar em contato com uma amiga pra poder pegar o equipamento que ela precisa. Bem, ela falou dessa amiga no episódio anterior, e teorias sugerem e sugeriram que essa amiga dela é a Sue Storm, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, que vai receber um reboot bem em breve pela Marvel. Então aqui pode estar sendo o início desse reboot, e a gente vai ver a Sue Storm nos próximos episódios, e talvez isso tenha a ver com aquela parte da música que
é dita na abertura. A gente não sabe quais personagens vão aparecer daqui pra frente. A música fala algo do tipo, talvez esse seja o personagem que vai aparecer daqui pra frente. Eu acho que faz completamente sentido isso. A Darcy fala que a Mônica não pode voltar pra realidade, pois pelo fato dela ter entrado e saído na barreira, as células delas foram reajustadas 2 vezes. E aí ela pega e fala que ela já viu esses tipos de exame, de células modificando e coisas do tipo, e ela com certeza tá falando sobre a mãe dela, teve câncer e morreu por causa disso. Voltamos pra Wanda e Pietro, e onde o Pietro pergunta inclusive com a Wanda aonde estavam as crianças esse tempo todo. E até supôs que a Wanda deixou as crianças dormindo dentro dessa realidade até o presente momento, porque com certeza deve ser muito mais difícil controlar crianças e fazer as crianças terem reações naturais. É bem diferente dela controlar as pessoas. E o Pietro inclusive supõe que a realidade ficou melhor com a Wanda mexendo nela, com a Wanda mandando em tudo do que era antes. As pessoas têm bons empregos, melhores cortes de cabelo, parecem mais felizes e coisas do tipo. Então ele supõe, ele induz ela a acreditar de que o que ela tá fazendo é certo, quando na verdade o Visão induz ela a acreditar que o que ela tá fazendo é errado. E aí tem aí essa divergência de opiniões na cabeça da Wanda. Ela revela que ela não sabe como é que ela tá fazendo isso tudo, basicamente revelando pra gente que tudo começou de forma subconsciente, exatamente como o Visão fala no último episódio, que ele acredita que isso começou de forma subconsciente. Então isso basicamente confirma. E ela basicamente não sabe como que ela tá fazendo isso. E aí ela explica que antes disso tudo começar, ela tava se sentindo profundamente triste, sozinha, um vazio eterno, como se ela estivesse caindo num buraco, um vazio eterno. E isso é basicamente como a Mônica descreve quando ela teve a mente controlada pela Wanda. Ela falou que ela teve essas sensações, esses sentimentos. Então basicamente tudo que as pessoas sentem é o que a Wanda sente. Então as pessoas sentem o que a Wanda sente também. E aí depois que ela fala isso, ela vira pro Pietro e vê ele todo perfurado de balas, bem exatamente como aconteceu com o Pietro em Era de Ultron. Só que a questão é que esse Pietro específico não foi o Pietro que foi atacado lá atrás, então a gente não sabe por que isso tá acontecendo com ele, já que eles não são a mesma pessoa. Finalmente o Visão sai dessa realidade e ele é despedaçado, sendo puxado de volta pra dentro da realidade. O Billy finalmente descobre os seus poderes lá dentro, e quando ele descobre os seus poderes, ele consegue escutar o Visão do lado de fora, ele consegue escutar que o Visão está sofrendo e está morrendo aos poucos. Então ele vai até a mãe dele e explica tudo isso, quando o Pietro solta mais uma frase muito suspeita. Calma, maninha, não tem como o seu marido que já morreu morrer de novo. É, não tem, tá bom. O Pietro tá sabendo muito mais do que qualquer outra pessoa que esteja ali dentro de Westview. Eu acho que inclusive ele sabe mais do que a própria Wanda do que tá acontecendo. Não tem como, tá cada vez mais suspeita as atitudes desse Pietro. Finalmente a Wanda, quando descobre que o Visão tá morrendo, mostra um pouco mais dos seus poderes e como tá funcionando basicamente. Ela se concentra para a realidade, pausa tudo o tempo dentro da realidade, o tempo é tudo controlado por ela ali dentro. E ela simplesmente expande o tamanho daquela realidade a ponto de envolver o Visão, ele se manter vivo, mas ela não para por ali. Ela continua expandindo, expandindo, expandindo a ponto da realidade passar Westview e já está saindo de Westview. Então, talvez aí possa acontecer dela tomar o planeta inteiro pra ela nos próximos episódios. E é basicamente assim que termina esse episódio de WandaVision. E eu espero que você tenha gostado dessa análise aqui e de tudo detalhadinho, explicadinho pra você. Você já pode se inscrever, ativar o sino das notificações, apertar no like e me seguir nas redes sociais, que é @senhorleoncio. Vai lá no meu Instagram e me segue, @senhorleoncio, Twitter, @senhorleoncio. Qualquer lugar que você colocar Senhor Leoncio você encontra, tá bom? No mais, pra mais um episódio de WandaVision, de review, análise ou qualquer coisa, eu vou ficando por aqui, eu fui, tchau!